Gente, e a primeira coisa que a gente vai falar aqui, primeira coisa que a gente tem que entender é que o que é uma dieta low carb? É uma dieta baixa, né, low em inglês, né, em carboidrato, né? E para a gente entender o que é baixo, a gente tem que saber o que é a referência, né? Primeira coisa que a gente vai estabelecer então aqui é uma referência do que é a dosagem normal, né, usual, padrão na dieta ocidental de carboidrato, né? Então ela varia entre 45% a 65% da dieta, das calorias da dieta. Então significa que se a gente tiver uma dieta de 2.000 calorias, né, um dia a gente pode contar a história de como se chegou nesse número redondo, 2.000, né? 2.000 calorias, a gente vai ter alguma coisa em torno de, vamos supor, vamos colocar 60% de carboidrato para ficar fácil. Vamos chegar em alguma coisa em torno de 300 gramas de carboidrato por dia. Então é isso que numa dieta ocidental padrão geralmente se consome. 300 gramas de carboidrato por dia. Então, teoricamente, 299 já está valendo, né? Já está diminuindo em relação ao padrão que a gente estabeleceu. Mas não é isso, é claro, né? Tem uma faixa aí de variação. E tem lá no canal, depois eu posso colocar aqui o link como referência para vocês, do vídeo que eu falo isso. Tem estudos que estabelecem valores a partir dos quais, abaixo dos quais, a gente pode considerar uma dieta como sendo low carb, como sendo uma dieta de baixo carboidrato. E nesse vídeo eu falo do valor de 150 gramas ao dia. Então, metade daquilo que a gente tem como referência. Tá? Então, se 300 gramas é a referência de carboidrato no dia, numa dieta ocidental padrão, abaixo de 150, a gente já começa a considerar como low carb. Mas aí é que tá. Tem alguns tipos de low carb, né? A gente pode separar a low carb como leve, entre 100 e 150 gramas de carboidrato por dia, moderada, entre 50 e 100 gramas de carboidrato por dia, ou restrita, que é abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia. Abaixo de 50 gramas, a gente também conhece como cetogênica, porque a partir desse limiar, para a maioria das pessoas, começam a aparecer corpos cetônicos na urina. A gente pode fazer uma live depois só sobre dieta cetogênica. O pessoal tem perguntado muito. Primeiro eu quero explorar com vocês esses conceitos fundamentais de low carb e de paleo. Tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha copiloto, se ela me dá algum feedback aqui sobre o som. Ela me lembrou de pedir para compartilhar, tá? Então deve estar aparecendo para você que está chegando agora, deve aparecer o botão compartilhar. E você pode compartilhar no seu Facebook ou pode convidar os amigos para assistir junto com você. E é bem legal porque aparece uma mensagem: fulano está assistindo com você. E já vou lembrar para não esquecer que sexta-feira tem uma live super especial da Lia Couto, que está me ajudando aqui na realização desse vídeo. Tem uma live super especial de comemoração de 1.000 inscritos no YouTube, não é isso, Lia? Então, sexta-feira, 21 horas, no canal Menu Saudável Oficial. Eu vou estar lá e já estou convidando vocês a estarem participando lá também dessa festa, dessa comemoração que a Lia vai fazer lá. Bom, já dei a mensagem de compartilhar, vamos voltar aqui. Então, temos a dieta low carb, tem leve, moderada e restrita ou cetogênica. Essas três classificações. E uma dúvida que as pessoas têm, e é muito frequente, e semana passada muitas pessoas perguntaram, semana passada eu fiz uma live sobre farinhas que parecem low carb, só que não são. Eu falei sobre 5 farinhas que enganam, que parecem que são low carb, mas quando você vai ver a quantidade de carboidrato, você vê que não é bem assim. Então, essa live está ainda disponível na página do Facebook e no YouTube. Depois dessa, você pode dar uma olhada lá, entendeu? Está bem interessante. Foi meia hora
falando só dessas farinhas e falando das confusões que as pessoas cometem em relação a elas, que pode sabotar a sua dieta, né? Claro, se você estiver buscando um estilo de vida de baixo carboidrato, um estilo de vida low carb. E a dúvida que as pessoas perguntaram muito foi sobre isso. O que contar na low carb? O que a gente conta na low carb? São carboidratos totais ou são carboidratos líquidos? E essa é uma questão muito interessante. Antes, eu vou explicar rapidinho o que são carboidratos líquidos. Eu tenho um vídeo também lá, aqui na página, mas é mais difícil de achar na página do Facebook. Mas está lá bem direitinho, bem fácil de achar no canal do YouTube, que está bem organizadinho, sobre carboidratos líquidos. Nesse vídeo eu explico o que é e explico uma forma fácil de fazer a conta. Tá? Agora eu vou falar, aproveitar que eu estou numa live, eu vou falar das duas formas. Tá? As duas são fáceis. Tá? Uma é mais fácil que a outra. Carboidratos líquidos nada mais são do que os carboidratos totais de um alimento diminuídos das fibras. Qual é o racional aí? Qual é a teoria por detrás disso? É que as fibras, por atravessarem o nosso trato gastrointestinal sem serem digeridas, elas não contariam. Então você poderia, vamos supor, dou lá o exemplo da maçã nesse vídeo. Uma maçã tem 16, maçã argentina, se não me engano, tem 16 gramas de carboidrato nela. Você tem 2 gramas de fibra. Então você teria, na verdade, 14 gramas de carboidrato líquido. Essa é uma forma, a forma que eu ensino lá no vídeo, de como contar o carboidrato líquido. Essa é a forma mais simples. Tem uma segunda forma, que é um pouquinho mais complexa, mas também não é difícil, que é basicamente isso, é o carboidrato total, tirando as fibras, e metade dos polióis. Eu já tenho um vídeo sobre poliol aqui. E vocês conhecem um poliol muito famoso, é o xilitol. Então, xilitol, maltitol, eritritol, todos esses da família do UOL, né, que termina em OL, que são da família dos polióis, eles contariam a metade. Então, é uma fórmula um pouco mais complexa para se calcular o carboidrato líquido. Mas o que a gente vê por aí, nos blogs, nos sites e na mídia, é só a forma mais simples, a forma de pegar o carboidrato total e tirar as fibras. E as pessoas perguntaram muito, puxa, mas a farinha não é low carb? Puxa, mas e as fibras? Ela tem tanto de fibra? E como carboidrato líquido, será que não conta? E aí eu achei interessante até nesse vídeo aqui estar tocando nisso, até para aclarar aí algumas questões. E eu não quero de forma alguma dizer para alguém, quem quer que seja, que deixe de contar os seus carboidratos líquidos, se achar isso legal, tiver acertado isso com o seu médico, com a sua nutricionista, que são autoridades na dieta daquela pessoa. Mas eu tenho que falar que a minha opinião, claro que fundamentada dentro de uma referência científica. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: todos os estudos, praticamente todos os estudos relacionados à dieta low carb, eles se baseiam em carboidratos totais, não em carboidratos líquidos. Então, se a gente quiser ter a nossa dieta numa pauta mais científica, menos empírica, não que a forma empírica também não tenha o seu valor, mas se a gente quiser que ela seja mais calcada em ciência, a gente tem que lembrar disso. Que os estudos, em geral, as meta-análises, os estudos de revisão, são baseados em carboidratos totais, não em carboidratos líquidos. E aí eu vou dar uma pausa aqui para falar com o meu copiloto, ali a Couto. Tá joia? Ela falou que o tom de voz está legal, né? Então a minha preocupação é se o áudio está chegando bem para vocês, tá? Depois na edição eu posso até dar um ganho de áudio, mas isso só no YouTube, tá? Aqui no Facebook a live, como tiver, ela vai ficar. Então é importante a gente estar garantindo aí essa comunicação entre a gente.
Então, o primeiro ponto que eu já falei é que os estudos científicos falam de carboidratos totais e não de carboidratos líquidos. Um outro ponto interessante é o seguinte: os estudos já têm mostrado que se você tiver menos que 5 gramas de fibra na porção do alimento, o impacto daquela fibra na resposta insulinêmica, na resposta glicêmica, é muito pouco. Então, não tem grande mérito, grande serventia, grande benefício em realizar essa conta. Aliás, no dia a dia fica bem cansativo. Se vocês já experimentaram algum momento da vida fazer a conta de carboidrato líquido em tudo que vocês comem, vocês vão ver que fica bem cansativo. Então, eu, particularmente, não advogo a contagem de carboidrato líquido. Principalmente porque todos os estudos são baseados em carboidratos totais. Existe também aqueles que, maldosamente, porque nos Estados Unidos é muito comum você ver a expressão net carbs, que é carboidrato líquido em inglês, estampada em alguns produtos. Então, existem aquelas pessoas que acreditam que possa ser, tá, uma forma da indústria tentar passar alguns alimentos como mais low carb do que possivelmente eles são. Mas eu não vou entrar nisso, tá? É uma discussão aí já mais de cunho não científico, né? De cunho social, de cunho investigativo, de cunho jornalístico, de cunho de indústria alimentar, que já foge um pouquinho do que a gente se propõe a estar falando aqui com vocês. Mas tem isso também, existe essa polêmica nos Estados Unidos e eu achei importante também estar trazendo isso para vocês aqui. Outra coisa que me perguntam muito é sobre o índice glicêmico. Se deve ser considerado ou não. A gente pode fazer um vídeo só sobre dieta do índice glicêmico, que ela tem uma história bem interessante e uma aplicação também bem interessante. Quando ela surgiu, eu vou falar rapidamente aqui. Quando ela surgiu, né, quando o conceito de índice glicêmico surgiu, se achou que fosse a última bolacha o último biscoito do pacote, digamos assim, né? Uma expressão bem pouco local, né? Mas é basicamente isso. Achou-se que ela resolveria tudo. Achou-se que, meramente classificando os alimentos em de alto índice glicêmico, moderado índice glicêmico e baixo índice glicêmico, todos os problemas de obesidade, diabetes tipo 2 seriam resolvidos. Mas depois a prática e os estudos científicos foram mostrando que não é bem assim. O índice glicêmico é, sim, claro, um indicador importante que pode ajudar nas escolhas alimentares, mas ele é meramente um complemento da quantidade de carboidratos totais. Ele não é o principal indicador a ser levado em conta. Eu posso um dia falar só sobre índice glicêmico, que é bem legal, é bem interessante. Mas hoje eu só quero responder essa pergunta que também fizeram na live das farinhas e eu achei bem pertinente. Então eu quis trazer esse tema novamente aqui. O índice glicêmico conta, mas não é o primeiro fator. Tá? Ele é um fator complementar, digamos assim, à quantidade de carboidratos totais. E aqui no Brasil se fala muito da low carb associada à paleo, à dieta paleo, dieta paleolítica. E realmente as duas têm muito a ver, né? São muito interessantemente ligadas uma com a outra. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube que eu falo um pouquinho sobre paleo, sobre dieta paleo. Eu não vou me adentrar muito no assunto, porque já tem vídeo lá, né? Mas, para quem não sabe, a dieta paleolítica é uma busca por tentar simular o padrão de alimentação do ser humano no período paleolítico, no período que antecedeu a nossa civilização, que antecedeu a agricultura.
Então, esse período foi de 3,3 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás, aproximadamente. E ele antecede as grandes civilizações, ele antecede ao surgimento da agricultura, da pecuária de forma extensiva. O homem, nesse período, era caçador-coletor, ele só caçava e coletava o que ele podia da natureza. Então, o padrão de alimentação era muito, muito diferente. O interesse... Gente, quem está chegando agora, compartilha, tá? Clica lá no botão compartilhar, compartilha, convida os amigos para assistir. Eu vou deixar essa live aqui disponível na página em mais algum tempo, tá? Mas não sei quando você vai estar assistindo, você pode estar assistindo amanhã ou depois. Mas compartilha, aproveita e compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar dessa informação. Bom, voltando ao assunto da dieta paleolítica, o interesse moderno da dieta, sobre a dieta paleolítica surgiu em 2002 com um livro chamado The Paleo Diet, a Dieta Paleo, do professor Loren Cordain. Um livro muito interessante, eu tenho aqui em casa. Nesse livro, a proposta do professor Loren Cordain era que a maior parte das doenças relacionadas a distúrbios, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças consideradas típicas do padrão de dieta ocidental, se devia justamente ao fato de que nós, como uma espécie, nos afastamos do padrão alimentar que nós tivemos durante milhões de anos. E daí o surgimento de várias doenças, várias patologias que eram relativamente desconhecidas nesse grau que a gente vive hoje. Né? A gente vê hoje, a olhos vistos, a epidemia da obesidade, que é uma coisa assustadora. E eram relativamente desconhecidas. Não precisamos nem chegar até muito tempo atrás. Nas tribos que atravessaram os séculos de forma relativamente preservada, os Yanomamis aqui, né, na Amazônia, né, os aborígenes da Austrália, você não identifica uma série de condições patológicas que hoje no Ocidente são absolutamente comuns. E a proposta do professor Cordain é que isso estava ligado à alimentação. Que a alimentação do Paleolítico ela estava mais ajustada ao nosso perfil genético. Tá? E essa teoria ela tem um nome bem interessante, a dissonância evolutiva. Eu posso voltar nesse assunto depois. Ou seja, que em algum momento o nosso padrão alimentar se afastou do que os nossos genes nos preparavam para absorver, para nos nutrir. E o professor Cordain, ele enumerava 6 princípios, ele enumera, né, nesse livro, que ainda está sendo publicado, 6 princípios fundamentais da dieta paleo, que seriam carnes magras, primeiro princípio, carnes magras, e aí subentende-se também peixe, aves, frutos do mar, tá? Carnes magras, frutas e vegetais de baixo amido, nenhum grão, pois o grão é decorrente da agricultura, né? O grão, em quantidade, o homem só passou a consumir depois que ele aprendeu a arar o solo, a plantar, a colher. Isso é relativamente recente em termos evolutivos. Então, o homem paleolítico não tinha essa oferta de grãos que nós temos hoje. E, pelo mesmo motivo, nenhuma leguminosa, tá? E nenhum laticínio, né? Leite, queijo, derivados. Por quê? Porque o homem do Paleolítico também não tinha rebanho, né? Como a gente entende hoje, tá? De forma estruturada. Então ele não tinha esse acesso a leite, a queijo, que nós temos hoje. Tá? E por fim, o 6º princípio, nenhum alimento processado.
Isso é uma citação textual do livro do professor Cordem, tá? Que é o responsável por esse ressurgimento de interesse na dieta paleolítica. Então, só estou lendo basicamente o que ele escreveu no livro dele, não estou inventando nada. Está lá no livro para qualquer um que quiser consultar. Mas aí que tá. De 2002 para cá, o movimento paleo, porque hoje é um movimento, teve diversos desdobramentos. Então, houve diversos autores que propuseram outras abordagens em cima da do professor Cordem. A gente não vai entrar nisso hoje, mas se você, por exemplo, ouviu que tal alimento, que na listagem original do professor Cordem estava proibido, é permitido, talvez seja porque em outra vertente ou outro desdobramento da paleo, ele foi reavaliado e foi reconsiderado como permitido, tá bom? Então não é para se assustar, não. Então tem várias vertentes na paleo e alguns, por exemplo, incluem leguminosas, outros já incluem quantidades maiores de laticínios. Então existem diversas variações ali. Para o professor Cordem, o homem paleolítico ele consumia naturalmente uma dosagem, uma quantidade menor de carboidratos na sua alimentação, que variava de 22% a 44%. Então, se a gente fizer a continha, a gente vai ver que vai dar mais ou menos dentro daquela faixa de 150 ou menos de carboidratos ao dia. Então, para o professor Cordem, a dieta do paleolítico ela era naturalmente low carb. E por isso ele não fala de paleo low carb. Essa é uma expressão que surgiu depois. Para ele, paleo era low carb. Ponto. Tá? Quando a gente fala de paleo low carb, a gente quer dizer que existe uma paleo que é low carb, ou subentende-se, né? Que existe uma paleo que é low carb e outra paleo que talvez não seja. Mas para o fundador do movimento, o responsável por todo esse movimento em torno da dieta paleolítica, a dieta paleolítica era sempre e invariavelmente low carb. Tá combinado? A diferença principal entre as duas dietas, é muito simples. Na low carb, como a gente viu logo no início, e se você está chegando agora, compartilha, não esquece de compartilhar. Como a gente viu lá no início, e você vai poder assistir depois, tá? Só depois que terminar você dá play, e ele fica disponível uns minutinhos depois que eu terminar, tá? Para você estar assistindo. Se você recordar bem, a gente falou que a dieta low carb são gramas de carboidrato ao dia. Então, de 150 para baixo, se torna uma dieta low carb em relação à referência na dieta ocidental. Já a dieta paleo, ela não se preocupa muito com essa questão de quantidade. Voltando, tem vertentes. Mas, em geral, na proposta original, não se preocupa muito com essa questão da contagem de carboidratos. Ela, pelo contrário, ela exclui algumas categorias de alimentos. Quando ela diz que nenhum grão, quando ele diz, né, o professor Cordem, nenhum grão, nenhuma leguminosa, né, ele está excluindo ali categorias grandes de alimentos. Então, não existe muito essa métrica de quantidade de carboidrato ao dia. Para algumas pessoas, é mais fácil, de repente, estar excluindo ali uma categoria que monitorar os carboidratos no dia a dia. E como a gente falou, né, na questão de contagem de carboidratos, isso pode ser de fato desafiador. Por isso eu sempre digo que é fundamental
o acompanhamento de um profissional médico ou nutricionista que permita tirar as dúvidas que surgem naturalmente nesse tipo de caminhada, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, que esse é um processo que não é fácil, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre os principais sintomas durante o período de adaptação da low carb, que as pessoas me perguntam muito, e eu vou estar fazendo possivelmente uma live, tá? Acho que se presta melhor uma live. Mas você podendo contar com a ajuda de um profissional, de uma nutricionista, que tenha conhecimento, de um médico que tenha conhecimento da sua região, da sua localidade, é a melhor coisa, tá? Porque você tem uma pessoa ali que pode te apoiar nesse processo. Eu tento fazer o máximo possível aqui, né, para ajudar vocês com os vídeos, mas eu não tenho como responder individualmente a cada um, mesmo porque eu não conheço a particularidade de vocês, eu nem poderia, tá? E a quantidade de comentários e de contatos hoje em inbox é proibitiva, eu realmente não teria como, mesmo que fosse possível, né, que fosse eticamente possível. Mas é fundamental esse apoio nessa caminhada. É um conselho, mais uma dica que eu dou aqui para vocês. Bom, vou falar com a minha copiloto, né, que é a Lia Couto, para ver se ela tem algum feedback aqui para mim. Não tem? Gente, esse foi o recado rápido de hoje. A live vai estar disponível aqui no Facebook, não sei até quando. Eu devo dar uma editada nela e colocar no YouTube, tá? Compartilha com seus amigos, não esquece de compartilhar, tá? Isso ajuda aqui a página, ajuda a divulgação do nosso trabalho. Quero agradecer a vocês, tá? As curtidas, os compartilhamentos, o engajamento de vocês. Muito obrigado, tá? Vocês não sabem o quanto isso é motivador, tá? E realmente, muito obrigado mesmo, de coração. E a gente acabou de virar aqui 27 mil curtidas na página. E eu sei que isso é pouco aí em termos de Facebook, mas para mim significa muito, tá? E eu só consegui alcançar esse número, esse resultado aí, com a ajuda de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem sugestões, novas sugestões de tema, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos, mas não consigo responder todos. Mas eu faço questão de ler todos, tá? E muito obrigado, tá, por tudo aí, por essa interação gostosa. E que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Um beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!